Eu estou recebendo aqui no estúdio a Elisa Salles Paulino, ela é assistente social, e o Ezequiel Mota Pinheiro, ele é enfermeiro. Eles trabalham no CAPS AD aqui do município de Quixeramobim. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse serviço e a importância dele para esse mês que é tão significativo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e a importância que esse serviço tem para livrar muita gente que hoje, graças a Deus, se vê livre de cigarro, de álcool, de drogas, e que tem prestado um serviço importantíssimo aqui para Quixeramobim. Não é isso, Elisa? Seja bem-vinda, muito bom dia, é um prazer conversar com você aqui no nosso ponto de vista. Tudo bem? Tudo bem, Elistênio, agradeço pelo espaço, que é sempre muito importante a gente discutir esse assunto, que ganha mais relevância no mês de setembro, mas que a gente acaba, realmente fazendo um trabalho por todo o ano, nós que estamos inseridos dentro da saúde mental, dentro da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. E dar um bom dia todo especial a quem está nos acompanhando, aos ouvintes e, em especial, aos nossos pacientes. Ezequiel, bom dia, seja bem-vindo. Um serviço tão importante e num mês tão importante, que é o Setembro Amarelo. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Estênio. É um prazer estar aqui, estar acrescentando. Te agradeço pela oportunidade de estarmos falando aqui, divulgando o nosso trabalho, quão é importante, para que toda a população tenha conhecimento do serviço e possa estar buscando tratamento, para assim ter uma melhor qualidade de vida. Perfeitamente. Elisa, vamos explicar para quem está nos assistindo o que faz o CAPS AD. Quais são as funções, o que ele faz, o que vocês... que tipo de paciente vocês atendem lá no CAPS AD? Explica para a gente, por favor. Pronto. No sentido literal da palavra, CAPS significa Centro de Atenção Psicossocial, só que o nosso é AD, que é direcionado para o público que faz uso de substâncias psicoativas e que é mais conhecido como a questão das drogas. Uhum. Então, o AD é álcool e outras drogas. Aí a gente entra com o 3, CAPS AD 3. Por quê? Estarmos falando de CAPS AD 3 é um serviço fundamental, de grande relevância, porque a gente está falando de um serviço que vem a ofertar acolhimento para os pacientes. Uhum. Ou seja, para além dos serviços que já existem, atendimentos individuais, atendimentos em grupos, com familiares, a gente também vai estar ofertando o acolhimento 24 horas, que a gente vai explicar de uma forma melhor no decorrer dessa matéria, Uhum. E assim, está falando também desse serviço que é tão importante, é um serviço que ele é regional. Ou seja, não atendemos apenas aos pacientes do município de Quixeramobim. Ele abrange mais 9 municípios, dentre eles eu até trouxe aqui registrado para não estar esquecendo nenhum. Nós atendemos ao município de Quixadá, de Banabuiú, Choró, Ibaretama, Solonópolis, Milhã, Senador Pompeu e Pedra Branca. Vale ressaltar, Elistênio, que para termos um CAPS nessa modalidade, o município tem que ter uma retaguarda populacional de 200 mil habitantes. E por que Quixeramobim acabou tendo esse serviço? Porque nós, temos um serviço que ele é regional, juntamente com esses outros municípios, através da Comissão Intergestora Regional. Então, assim, muitas vezes, as pessoas que estão nos seus municípios buscam esse serviço no seu município e não tem por essa questão populacional. E nós temos essa diferença de termos aqui, e é um serviço que a gente não encontra em todas as regiões. Inclusive, se a gente for pensar a nível do Sertão Central, só temos aqui em Quixeramobim e também em Sobral e na capital. Então, assim, é muito relevante para os pacientes que fazem uso de substâncias psicoativas. Então, é fundamental. Eu conheço muitas pessoas que ainda fazem tratamento, deixaram de fumar, deixaram de beber, deixaram de usar outras substâncias e que hoje, graças a Deus, têm uma nova vida e conseguiram se livrar desses vícios que, enfim, perturbam tanto a vida, não só da pessoa, mas de familiares e de todo o seu entorno. E como é fundamental esse serviço que vocês prestam, assim, é realmente primordial, eu diria. O Ezequiel, e vocês têm esse trabalho muito de ativo e a função dentro da própria instituição. Como é? Vocês recebem as pessoas, os dependentes, as pessoas que estão tentando se livrar desses vícios
Na própria unidade do CAPS, que tipo de serviço vocês oferecem? Atendimento psicológico, atividades lúdicas? Como é que funciona esse processo até a pessoa entender que precisa desse tratamento? Sim. As formas pelas quais os pacientes podem chegar ao serviço e acessar o tratamento, eles são diversas, né? O CAPS AD ele é um serviço de porta aberta, né? Então, qualquer pessoa pode chegar lá e se eu preciso de um atendimento, necessito falar com alguém. A partir daí, a gente direciona ele a qualquer profissional do nível superior que tenha no serviço para fazer um atendimento a ele, um acolhimento de primeira vez, que a gente chama dessa forma, acolhimento de primeira vez, para que a gente tente entender a demanda daquele paciente, a necessidade que ele tem, né? Então, isso funciona tanto de porta aberta, o paciente pode chegar, ele também pode acessar de outras formas, através de encaminhamentos, né? Então, a própria unidade básica de saúde pode estar encaminhando esse paciente que tem a necessidade. Também é feito referências a partir da UPA, né, do atendimento de emergência. O paciente chegou lá, tem essa demanda, foi identificado, pode-se fazer um encaminhamento também para a nossa unidade. E também pode ser feito através de um familiar. O familiar tem algum familiar que necessite desse tratamento, né, que reconheça que precisa desse tratamento, eles podem entrar em contato com o serviço, podem visitar e podem solicitar uma visita de sensibilização. Então, esse paciente recebe uma visita em seu domicílio, né? Aí a gente tem uma conversa com ele, tenta sensibilizá-lo, falar dos problemas, das necessidades, que o serviço dispõe para o tratamento dele, né? E sensibilizar ele para ir até o serviço. E muitas vezes também fazemos buscativas, né? Também fazemos campanhas, muitas vezes podemos ir para algumas unidades, fazermos o que a gente chama de matriciamento, que é quando a gente vai em algumas unidades, explica o trabalho, né, para os profissionais de lá, e junto com eles identificamos algum paciente que necessita desse acompanhamento, então fazemos esse trabalho interprofissional com as outras unidades. Qualquer pessoa, Elisa, pode procurar o serviço? Como é que faz a porta? Eu vou no posto de saúde, eu vou direto no CAPS AD, como é que funciona? Essa entrada, a porta de entrada. Pronto. Como, né, o Ezequiel falou, nós somos um serviço de portas abertas, né, de base territorial e comunitária. Ele pode ir através de demanda espontânea, sim. Eu estou sentindo a necessidade. E vou atrás. E aí ele vai passar pela triagem, né, pelo profissional de nível superior. Ou então a gente pode estar recebendo também através de outras instituições, né, como a unidade de pronto atendimento, a unidade básica de saúde. Mas, assim, o importante é que, como se trata de um público específico, né, a gente vai trabalhar essa questão do álcool e outras drogas, a gente sempre vai ter atendimento. Isso é importante. A questão da fila, nem sempre ela vai existir, como, por exemplo, outras modalidades de CAPS, porque se trabalha com vários tipos de transtornos. Sempre, né, que eu procurar, vai ter alguém para me atender. Sim, sempre vai ter então, alguém. isso é fundamental, né? E aí, se aquele paciente ele não for do serviço, a gente mesmo assim faz uma escuta qualificada dele, conversa com o familiar, dá os direcionamentos e aí a gente encaminha. Paga alguma coisa por esse negócio? Não, é um serviço tudo público, gratuito. É um serviço tudo público. custeado pelo SUS. Sim. Né? Perfeitamente. E assim, a gente vai atender o paciente dentro da sua integralidade, dentro das suas necessidades. É importante ressaltar que quando ele chega lá, é desenvolvido também, junto com ele, com o familiar dele, com suas expressões sociais, o que a gente vai chamar de PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular. Um exemplo, a Andréia pode chegar lá com algumas necessidades sociais e o João pode chegar com necessidades clínicas. Então, é preciso a gente ter essa visão, né? Por isso que nós compartilhamos. Nós temos uma equipe multiprofissional e, a partir de um diálogo dessa equipe, a gente vai desenvolver esse projeto pautado nas necessidades do paciente. Perfeitamente. Então, é como a gente falou, né? É um serviço que, quando ele for buscar, né, o paciente ou o familiar vai ser atendido, mas a gente ressalta que os atendimentos do CAPS, eles são mais destinados, mais especificamente, ao uso abusivo das substâncias psicoativas. Não dizendo que, se ele tiver um uso recreativo ou experimental, de forma esporádica, ele não vai ser atendido, porque a gente também trabalha as questões psicossociais, né? Ou seja, as causas psicológicas juntamente com as causas sociais. Mas a gente vai dando encaminhamento com a rede de garantia de direito para que ele seja atendido nas suas necessidades. O importante é que ele procure o serviço.
né? Importantíssimo. Acho que até pela questão da prevenção, da prevenção, né? Procurar o serviço já é um sinal de que ele quer ajuda, né? Então, Sim. entender isso. Conheço pessoas que já passam e mantêm esse tratamento, porque não é um tratamento que eu faço e acaba, né? É um tratamento que o vício é uma coisa que você precisa controlar sempre, precisa sempre estar visitando, sempre estar buscando o serviço. Isso é muito importante. Mas esse despertar é fundamental para quem quer deixar de fumar. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que fumou a vida inteira. Lá se vão 40, 50 anos a pessoa fumando. E de repente a pessoa abusou de um jeito que procurou o serviço e ela parou de fumar. Essa pessoa parou de fumar. Eu vi de uma grandeza tão grande, né? Tantos e tantos anos de vida que a pessoa fumava e de repente ela simplesmente não quer mais saber do cigarro. E está vivendo uma outra vida, está vivendo uma vida mais leve, uma vida mais, sabe, sem aquele peso de ter esse vício, né? E o CAPS-AD ajudou essa pessoa a se livrar desse vício. Eu acho isso sensacional, né? Mas o despertar ele é muito importante, né? E as atividades que vocês desenvolvem lá dentro desse serviço ajudam muito as pessoas a captarem isso, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Que tipo de coisa você desenvolve lá? Atividades lúdicas, eu vi que você trouxe um cordel para mostrar para a gente aqui, dos alunos de vocês, do pessoal que faz parte lá. Que tipo de atividade vocês desenvolvem para ajudar nesse processo de tratamento, de descoberta da pessoa para sair, se desligar desse vício? Como é que funciona? Assim, dentro do tratamento, existe, como você falou, essas atividades lúdicas, que a gente trata como grupos. São grupos terapêuticos, né? Tem grupos terapêuticos voltados para atividades lúdicas, temos também grupos terapêuticos para atividades esportivas, grupos com música, né? Grupos que vão despertar no indivíduo alguma arte, né? Que ele tenha, algum dom que ele tenha para despertar. Temos também alguns de convivência, né? Que o paciente vai lá, se expressa também, além dos atendimentos individuais, né? Que aí a gente foca para os profissionais que fazem atendimento lá no serviço. Vamos ter atendimentos de enfermagem, atendimento com psicólogo, temos também educador físico, temos o psiquiatra, temos o serviço social, dentre outros serviços que estão ali dentro da RAS, né? Que é a Rede de Atenção à Saúde Mental. Perfeitamente. E como é que vocês chegaram a esse cordel? Ou eles explicam para a gente como é que funciona isso? Pronto, justamente por conta, né, dessas atividades que a gente desenvolve, que são fundamentais, trabalhar com o grupo. Muitas vezes o paciente ele acaba se identificando mais com essa atividade de grupo e é a partir do grupo que eu vou ver as possibilidades dele, que nós vamos verificar se de fato ele vai necessitar de um atendimento individual, um atendimento voltado para as questões clínicas, ou se ele vai levar consigo o sentimento de pertença por estar inserido dentro de um grupo. Porque quando se pensa em CAPS, se tem muito assim, alguns pré-julgamentos, algum senso comum de que CAPS, né? E eu abro aqui uma aspas, que é para loucura, que é para tratar alguns vícios. E a gente precisa ressaltar que lá nós também trabalhamos o que a gente vai chamar de determinantes sociais, econômicos e culturais. E aí no grupo a gente acaba desenvolvendo essas atividades que também vão ser tidas como reabilitação psicossocial, que vai incentivar ele a atividades, né, do manejo cultural, inserção ao mundo do trabalho. E aí, no mês de julho, nós recebemos um paciente que ele já tinha, né, essa habilidade de desenvolver poesias e cordéis. E como a gente estava se aproximando do Setembro Amarelo, e ele, por ser um professor, ele também já tinha esse conhecimento e essa temática ela foi trabalhada no grupo. Aí ele disse, eu posso estar trabalhando e desenvolvendo um cordel? Sim. E nós tivemos a ideia de estar trazendo hoje, que é justamente para demonstrar a importância do CAPS, porque ela vai trabalhar a questão biopsicossocial, né? Além do aspecto biológico, principalmente o social, que é de fundamental importância. Porque muitas vezes, eles têm o que leva o paciente ao CAPS, e se a gente for ver assim, a porcentagem, eu vou colocar 80%, porque já existem pesquisas, de acordo com a psiquiatra França, que é inclusive nordestina, ela descreve que a maioria das pessoas que têm transtornos mentais ou que fazem uso de substâncias está muito ligada a esses aspectos. Ou é por desproteção ao trabalho, ou é por ausências de trabalho, conflito familiar, e não somente a questão clínica em si.
a questão biológica. E aí ele desenvolveu, né, esse cordel e nós trouxemos aqui hoje porque é uma riqueza cultural. Vamos ouvir? Por favor. Por favor. Eles agora vão fazer a leitura desse cordel, desse paciente que está dando show aí, né, na literatura também, e esse bonito serviço que a gente vai mostrar agora. Pode ficar à vontade. Sim. Então, o cordel Setembro Amarelo. Atenção, peço a você, para o que agora vou contar. Usando o bom cearense, numa linguagem popular, falar do Setembro Amarelo e a você conscientizar. Falar de saúde mental é uma questão muito importante. Comportamentos e ações. Alguns tabus interessantes. Influência pessoal em cenários mediantes. O Setembro Amarelo hoje é uma campanha internacional. E falar sobre suicídio é também saúde mental. É observar e chamar a atenção para dado mundial. O objetivo das organizações é disponibilizar material, abordando formas de prevenção e conscientizar o pessoal sobre o suicídio de maneira clara e legal. Tirar a própria vida não é solução. Trata-se de problemas psicológicos. O tratamento é uma ação. Conversar também pode ajudar. É uma forma de prevenção. Falar sobre o assunto é sempre a melhor opção. Compartilhar sentimento faz bem ao coração. Enfrentar alguns tabus é lidar e dar atenção. Se perceber alguns sinais, ligue já a sua alerta. Salvar a vida de uma pessoa pode ser uma grande meta. Cada um fazendo sua parte. Essa é a medida certa. E assim, né, abri um parênteses, que foi um paciente, e em nome de todos, né, a gente leva esse serviço de uma forma tão séria, a gente constrói com ele o que a gente disse, né, que é o projeto terapêutico singular. O paciente, ele, por mais que ele chegue lá, né, com as suas culturas, os seus hábitos, a gente vai sim conversar para que junto a gente chegue na proposta, que é tratar o paciente, e que o CAPS ele não trata só o paciente, a gente também faz o acompanhamento familiar, é importante ressaltar. Perfeitamente. Olha, Elisa e Ezequiel, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Muito importante falar sobre esse serviço. Só sobre hoje o CAPS ele funciona ali junto da UPA, não é isso? Por trás da UPA, né? Então, antigamente ele funcionava aqui perto da USE, agora ele foi lá para a UPA naquele prédio, funciona ali ao lado da UPA. E se você que está em casa nos acompanhando e precisar desse serviço, procure, gente. Vá lá, entre em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde e saiba mais sobre esse serviço. Ele é muito importante e fundamental e único aqui na nossa região, viu? Ela falou, só tem lá pelo lado de Sobral, Fortaleza, e nós temos o privilégio de ter aqui na nossa cidade um serviço como esse, então vamos aproveitar e usar bem tudo que está à nossa disposição. Muito obrigado mais uma vez pela presença.